Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo também à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas-feiras, sempre às 20 horas, a gente lança uma edição nova, uma edição inédita do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento, valorizando sempre a cultura, a inteligência, os bons conteúdos e valorizando você. O papo hoje é simplesmente sobre sustentabilidade. Nós vamos entender um pouco mais sobre o conceito e conversar sobre a respeito com vários especialistas da área. Para a gente bater esse papo hoje aqui conosco no estúdio estão Odailton Arruda. Odailton é responsável por projetos de sustentabilidade da Enel Brasil. Conosco também Magda Maia, que é doutora em desenvolvimento e meio ambiente, além de ser diretora da Geoanálises. E conosco também Marcone Melo, especialista em eficiência energética da Enel Ceará. Senhores, Magda, muito obrigado, imensamente agradecido por estarem aqui conosco, conversando sobre esse tema importante, economicamente, comportamentalmente, socialmente importante, mas no meu entendimento, desculpe se me falha o conhecimento, mas ainda muito incipiente. As pessoas ouvem falar, mas não sabem muito bem do que se trata e, principalmente, no que isso muda, no que isso tangencia com as suas vidas. Eu queria começar com a Magda, que lançou recentemente um livro sobre sustentabilidade. Você vai me dizer o título, mas eu acho que é essa Sustentabilidade 4.0. Exatamente o que é sustentabilidade, principalmente na sua versão 4.0. Seja muito bem-vindo à casa. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né, a oportunidade de falar aqui ao lado dos meus colegas. Bom, vamos lá. O livro se chama Sustentabilidade 4.0 e quando você fala que essa temática ainda é tratada de forma incipiente, Sim. eu costumo falar, né, nas palestras que o problema é que a sustentabilidade é como se fosse um apelido do desenvolvimento sustentável. E a gente pouco entendeu o conceito de desenvolvimento sustentável e já foi logo dando um apelido. A gente criou uma intimidade fajuta com essa temática, de modo geral. Isso é uma visão bem pessoal, bem particular, e acabou, às vezes, atrelando quase que exclusivamente a sustentabilidade às questões ambientais. O que no nosso país ainda traz um pouco de certa antipatia por falta de conhecimento, algumas questões culturais, coisas que precisam ser compreendidas e aprofundadas, inclusive, né? Então, a sustentabilidade, ela é oriunda desse conceito de desenvolvimento sustentável, que é pautado, né, no Triple Bottom Line, que fala que, enfim, a vida, os nossos processos, empresas, instituições, tudo precisa ser ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Então, se qualquer dessas Esses são três esferas pilares. são três pilares, e que tem uma interseção entre eles, se você imaginar três círculos, na interseção entre eles está o desenvolvimento Você sustentável. pode repeti-los, por favor? É o ecologicamente equilibrado, socialmente justo e o economicamente viável. Ok. Então, nessa interseção está o desenvolvimento sustentável, ali está a sustentabilidade. Entendi. Então, quando, às vezes, uma instituição leva mais para o lado econômico e ela reduz a atenção no socialmente justo, por exemplo, ela não está exatamente sendo sustentável, né? Nem para si mesma, inclusive. Então, é algo que precisa ser realmente aprofundado. A gente tem que lembrar desse conceito de desenvolvimento sustentável antes do modismo mesmo, né, da sustentabilidade, como ela está sendo tratada de maneira um pouco superficial. Entendi, ok. Dar aqui as boas-vindas para o Odailton e dizer que eu gostei, achei muito interessante. Eu perguntei a você sobre diretor, né, da nossa cultura, do nosso costume, falar em diretor, em chefe, você me corrigiu como responsável por projetos. Tirar essa carga de diretor e levar a carga da responsabilidade, me parece algo de muito respeito. Então, eu queria que você falasse um pouco isso e falasse também um pouco sobre projetos de sustentabilidade, como é que a empresa, como é que a Enel vê essa questão da sustentabilidade. Bom, muito obrigado, Hamilton, pelo convite. Eu acho que é a oportunidade da gente conseguir debater, né, esse tema que já posso dizer que foi moda, igual a inovação, né? Toda empresa quer ser inovadora, toda empresa quer ser sustentável, né? E esse conceito que a Magda passou agora para a gente é interessante, compartilho com ela totalmente, inclusive em projetos, né? Quando a gente começa a mergulhar, colocar uma lupa em projetos, ele deve ser aplicado no mínimo nessas três dimensões, né? Para começar a ter um projeto
de fato sustentável, né? Bom, a Enel ela vem aplicando uma metodologia desde 2015, quando o nosso CEO, o Francesco Starassi, que fica na Itália, resolveu fazer parte do Pacto Global da ONU. Ele tem uma cadeira hoje lá, e aí ele transpassou toda essa vontade das empresas da Enel no mundo fazerem algo nessa linha. E aí criou diretorias, áreas específicas nos países para cuidar da sustentabilidade. O que antes as empresas tinham uma área que fazia um relatório de sustentabilidade, uma área que fazia projetos ou sociais ou de eficiência energética, uma área que cuidava do relacionamento com a comunidade, hoje se tornou uma só área de sustentabilidade, né? Salvo engano, quando você remete a um período passado, essas áreas elas não tinham tanto protagonismo. Perfeitamente, perfeitamente. E nem tinha interligação entre elas. Hoje a gente segue uma metodologia, a de criação de valor compartilhado, que é a CSV, né? Que vem do inglês, Creating Shared Value, onde a gente consegue medir todo o valor que esse projeto cria para a sociedade e para a gente. E aí vem o tripé, né? A gente tende a achar que uma empresa que dá lucro, opa, que é isso? Não pode dar lucro? Claro que tem que dar lucro, né? Sim. Tem que ser economicamente viável. Então a gente cria valor para a sociedade, a gente mede isso em cada projeto e para a empresa também. Esse CSV a gente tende a fazer mensurações de resultados, de KPIs, para que a gente consiga dar um retorno para a empresa, mostrando que aquele projeto de fato tem um sentido, que a gente está ajudando a sociedade a criar o seu valor. E o seu valor, quando eu falo aqui, é monetário mesmo, Sim. né? Não temos aí medições de outros valores que não sejam monetários, porque até fica pouco provável a medição, a mensuração de outros valores. Não há nenhum pecado em buscar o lucro, Pelo o valor, contrário, né? né? Pelo contrário, né? Eu acho que o brasileiro ainda tem que se apaziguar um pouco com o seu capitalismo, né? Mas, enfim. Não, é isso mesmo. Aí, voltando agora à sua surpresa pelo cargo, é isso. A Enel ela tem essa preocupação de não deixar a hierarquia atrapalhar em alguns momentos. E aí coloca todo mundo junto, tentando mostrar que os projetos e as pessoas são importantes. Isso se reflete no comportamento, você percebe isso? Sim, com certeza a gente tem esse reflexo na empresa, nos empregados. Por alguns anos, agora já não sei quantos, a gente é uma das melhores empresas a se trabalhar. Por alguns anos a gente tem um clima laboral de uma forma boa de se trabalhar. Então, isso reflete, de fato, no dia a dia da gente na empresa, né? Ok. Marconi, você deve estar bem demandado nesses tempos, né? Especialista em eficiência energética e no momento em que há uma explosão de expectativa, não sei se condizente com o que o mercado espera, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o avanço da microgeração no Brasil. Prazer em recebê-lo aqui. A satisfação é nossa, agradecer aqui o convite. Na realidade, dentro do que o Odailton falou, nós trabalhamos com o conceito correspondente à ODS 7, que é energia limpa e acessível, no sentido de que esse conceito de energia, dentro de todos os nossos projetos, nós temos que levar essa mensagem para a nossa sociedade da importância e do valor agregado que tem a energia, do quanto as dificuldades e os recursos que estão em jogo para que essa energia chegue com qualidade às nossas casas e às nossas instituições. E dentro desse conceito, a eficiência energética, ela é muito importante. Entanto, nós estamos falando de várias matrizes, né? Sim, no conceito de eficiência energética, digamos, por projetos que tragam a essência do combate ao desperdício de energia, de trazer para a sociedade o conceito do uso consciente da energia, não pelo valor que às vezes as pessoas podem pagar, mas muito mais não pela economia, expectativa de economia. Isso, muito mais pela projeção de que essa energia é importante e ela deve ser socializada tanto para a indústria, o comércio, para a sociedade, para a qualidade de vida de todos. Quem busca sustentabilidade para a sua empresa, ela busca motivado por quê, Magda? Por economia, por responsabilidade social, por branding, o que motiva o empresário a buscar sustentabilidade? Eu acredito que dependendo do patamar onde essa empresa esteja, né? Eu tenho experiência, eu tenho visto várias situações
Então, tem desde a empresa que busca a sustentabilidade naquele nível que ainda é só atrelada ao ambiental e muito querendo fazer a sua parte mesmo, tem aquela boa intenção, às vezes uma gestão dos resíduos no seu ambiente, porque a sustentabilidade é para todos, literalmente, né? E até um nível de empresários que já, por exemplo, de loteamento, que já vendeu tudo, mas ainda assim aplica o conceito de sustentabilidade com inovação, né? Com pegada de inovação, porque tem aquela... ele valoriza a questão da natureza, ainda muito voltado para a natureza. A motivação inicial sempre tem a ver com um certo nível de educação ambiental e apego à natureza, né? Algumas outras vão pelo lado financeiro, normalmente quem busca eficiência energética também está pensando muito nisso, né? Não só o benefício que traz para a sociedade de modo geral, mas também tem a questão financeira. Então, é muito variável, vai depender realmente desse... Como se fosse, inclusive no livro Sustentabilidade 4.0, eu faço esse gráficozinho, é como se fosse uma escadinha, né? Então, eu tenho um empresário aqui nesse nível inicial, tem um que está mais, e tem os que já estão chegando a ocupar aquele lugar de destaque, que aí quando você vê que a empresa já está preocupada com a junção das 3 esferas, que agora já passam, né, na sustentabilidade 4.0, a gente já indica isso, que na verdade já passaram a ser 5 por as 5 esferas, porque não é só o ecológico, o social e o econômico, a esfera individual, eu, indivíduo, como eu me sinto nesse contexto de sociedade, eu, empresário, o que é que eu quero representar para a sociedade? Tem muito empresário hoje em dia que não abre empresa inicialmente pensando no lucro. Ele quer fazer, por exemplo, um benefício para a sociedade e depois ele lucra com isso, né? A gente está vendo isso acontecer. E a 5ª dimensão, vamos dizer, que chega até o nível espiritual. Tem empresários que estão nesse patamar, que é o chamado trabalho por propósito. Né? O que é que eu quero trazer para o mundo, né? Já não é mais a lógica em que é que eu extraio do mundo para me beneficiar, e sim o contrário. O que é que eu posso fazer, quais são minhas potencialidades humanas e que eu posso trazer para essa sociedade. Então, você vê de tudo na sustentabilidade e o mais importante é entender que tudo isso é importante e extremamente valioso. Mesmo que seja uma motivação meramente econômica, é valioso para a sustentabilidade. Isso me faz pensar que a próxima revolução do mundo tem a ver com a forma de consumo. Quando eu vejo as pessoas pensarem em propósito. Eu queria saber do Odailton como é que se escolhem os projetos que a Enel apoia, quais são os critérios, quem é que bota o olhar, enfim. Agora fiquei curioso, Hamilton, foi com as 2 dimensões, como é que fica a interseção entre elas? Daqui a pouco a Magda... Ela pode voltar a isso, sem o menor problema. Porque é interessante, né? Mais 2 dimensões e tem interseções entre elas, né? Para, no final, no meio ali, dar o projeto, ou a empresa, ou a situação sustentável. Depois eu gostaria que a Magda explicasse para a gente. Eu acompanhei até o lançamento do livro dela, mas não vi o livro ainda, né? Vou ver se a gente consegue, no final, ter um sorteio desse livro, né? A gente está na esperança, né? Que tem por ali escondido. A gente providencia. Mas respondendo sua pergunta, Milton, a gente tem uma carteira de projetos, nós temos alguns fundos, algumas fontes de recursos, né? Para fazer esses projetos acontecerem, né? O que talvez seja mais conhecido, que as pessoas até confundem que são projetos de sustentabilidade, são os projetos de lei de incentivo. A Enel apoia, talvez seja no Ceará, a empresa que mais apoia projetos de lei de incentivo cultural e lei do esporte também, mecenato. Mas esses projetos a gente vem trabalhando até nos últimos anos para ter, de fato, um projeto social que acompanhe as crianças ou os adolescentes que estão inseridos nesses projetos. Mas a gente tem outras fontes de recursos. Uma fonte de recursos é a eficiência energética. Talvez seja esse conhecimento também que as concessionárias de energia, todas elas, são obrigadas por lei a executar um recurso dentro de uma receita operacional líquida, de um percentual. Voltada para a sustentabilidade. Voltada para a eficiência energética. Ok. Agora, a Enel transformou isso em projeto de sustentabilidade. Essa é a diferença. Onde a gente pode fazer, por exemplo, na casa de Vovó Dedé, nós fizemos um projeto de eficiência energética. Trocamos todas as lâmpadas que estavam aqui ineficientes, com desperdício,
por lâmpadas LED, que são as mais, né, econômicas hoje, né? Daqui a pouco a gente vai conhecer outras tecnologias. Pouco mais caras, mas com maior vida útil. Não sei se Esse- isso ainda é um mito. Esse pouco mais cara já não é mais. Eu acho que já não é que não o é mais, Marconi não. Já olhou não para é mim mais. rindo, então desculpa. Vamos apagar Já- essa parte aí. Já acabou essa premissa de que era É. mais cara, né? Realmente, no início, quando surgiu a lâmpada LED, além de não ter a qualidade, as certificações que hoje tem, eram muito mais caras. Hoje já tem preços até mais baratos do que lâmpadas. É a lei da procura e oferta Sim. também, né? Sim. O mercado Mas- evolui, né? E o mercado evolui. Então, a gente utiliza também esse recurso. Mas também tem recurso do próprio bolso, como a gente chama, né? O recurso ordinário, nosso orçamento ordinário, onde a gente busca fazer parcerias em alguns projetos. Temos projetos belíssimos de rede de liderança, Hamilton, onde a gente consegue mobilizar líderes comunitários em uma verdadeira rede de ajuda mútua. Tanto a gente como empresa tentando verificar quais são as necessidades dessa comunidade, como ele nos ajudando na divulgação de dicas, de tudo que você imaginar, de economia, de segurança, de atendimento em si. Então, é um projeto que já tem uma grande aplicação no Ceará, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, onde a Eno atua no Brasil. No Ceará com muito mais força, com Sim. muito mais resultados, porque é um projeto que já tem consolidação efetiva. E são projetos que a gente monta essa carteira no final de um ano, para iniciar o ano seguinte. Hoje a gente já tem a carteira do ano seguinte, para fazer todos esses projetos, dentro da lei de incentivo, lei de eficiência energética e recursos ordinários da companhia. Tá, eu queria dar a oportunidade para o Marconi falar um pouco aí. Complementando um pouco mais do que o Odailton falou, vamos dar como um exemplo aqui, Pois não. que eu coordeno, que é os projetos da chamada pública de projetos, que é até uma forma transparente que é regulado pela ANEEL, onde as instituições, sejam públicas, privadas, a indústria, o comércio, o poder público, hospitais, enfim, eles apresentam projetos através de uma chamada pública, e nós temos um determinado valor na nossa carteira para atender esses projetos, são selecionados e nós passamos a executar. As instituições públicas de serviço público, filantropia, sem nenhum custo para essas instituições. Para indústria, comércio... Você tem ideia da quantidade? Eu vou ter um exemplo aqui. Nos últimos 4 anos, nós atendemos 22 instituições, investimos em quase 10 Ceará. milhões só no Ceará. Sim. 10 milhões. Nós tivemos uma economia por volta de 8.500 megawatt-hora ano. Nós tivemos um beneficiado, então, em termos de beneficiado, em torno de 30 mil pessoas seriam apenas beneficiados diretos, são as pessoas que trabalham naquelas instituições, não consideramos os beneficiados indiretos, seriam os usuários, né? Como exemplo disso, nós podemos citar projetos maravilhosos que nós fizemos no IJF, hoje o IJF ainda é o 1, nós fizemos a parte de iluminação e fizemos também a modernização do sistema de climatização. Trocamos 2 chillers, equipamentos de resfriamento de água. Não, isso é o equipamento que faz a climatização no IJF. Mas a geração é solar. Não geração solar. É os equipamentos que fazem o sistema de resfriamento através da água, trazendo a climatização para o IJF. Marconi, fala... Isso... O solar, já que o Hamilton provocou o solar, né? Aqui na Casa da Vovó Dedé tivemos uma energia solar também dentro desse projeto. Isso. Além da troca de lâmpadas, como eu citei, Sim. tivemos também a aplicação de uma geração distribuída. Aí no caso lá do JF, interessante que a percepção do usuário foi algo extraordinário. Quer dizer, nesse conceito, professor, está também a sustentabilidade. A qualidade da climatização, o nível de iluminamento já melhorou e a economia para o JF foi grande. Nós terminamos de entregar, vamos fazer o evento agora em dezembro no Hospital Geral de Fortaleza, também com uma modernização do sistema de climatização e iluminação. Esses 22 projetos são em Fortaleza ou algum no interior? Não, tem alguns instituições no interior, Barbalha. E quem escolhe esse projeto? Como é que se concorre a isso? O projeto, esse procedimento que é regulado pela ANEEL é através de uma chamada pública, ou seja, instituições especializadas em conservação de energia faz a prospecção em essas instituições, hospitais,
escolas, universidades, e eles apresentam, dentro de um modelo regulado, apresentam via um site que tem, apresentam esse projeto. Existe um procedimento com pontuação técnica, qualitativa e quantitativa, que escolhe aqueles melhores projetos, tá? Que dá maior benefício para a sociedade. Esses projetos, em média, a chamada pública anual é em torno de 2,5 milhões. Então, a seleção desses projetos nós já executamos no ano seguinte. Então, isso aconteceu. Né? Deixa eu fazer só um comentário, que o Marconi me falou assim, isso também é sustentabilidade, né? Na verdade, a eficiência energética, enfim, o setor de energia, de modo geral, é eficiente, ele está na base da sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, é ter capacidade de sustentação. Sim. Capacidade de sustentação de quê? Da humanidade e seus padrões. Né? Seus padrões de vida, tá? Independente das escolhas nesse momento. E aí você vai ter 3 coisas fundamentais. Pode faltar todo o resto, mas água, alimento e energia não pode faltar. E ainda assim, para que a gente tenha água disponível e alimento, a gente precisa da energia. Então, toda a base do setor de energia e eficiência energética, no geral, está na base da sustentabilidade. Quando a gente entende a sustentabilidade de maneira mais ampla e não aquela sustentabilidade pontual relacionada e estritamente ao meio ambiente. O que me parece é que, a despeito de todo esse potencial, tanto individual quanto social, há muito pouca sedução para chamar o ser humano a esse entendimento, a essas reflexões, a esse habitat intelectual, que é importante, que não é tão difícil, assim, você perceber as benesses. E eu tenho dificuldade, eu como jornalista, me sinto ignorante nesse mundo, nesse entendimento, e eu tenho dificuldade de entender justamente por que tanta diferença, tanta distância entre esse conhecimento e a população, de uma forma geral. Nós convivemos com o lixo, nós refletimos sobre as doenças, sobre a água que chega e inunda a casa, e tudo está dentro desse universo, e a gente, ao mesmo tempo, está perto e longe. Eu, de fato, não entendo o porquê. Bom, eu tenho lá minhas teorias a esse respeito, eu também menciono isso onde eu posso. Nós não fomos ecoalfabetizados, nós, os adultos de modo geral. Qualquer lugar que eu esteja, eu pergunto o básico, assim, quem é que já teve pelo menos educação ambiental? E, recentemente, eu perguntei isso para jovens de torno de 13, 14 anos, eles continuam sem ter educação ambiental. Mas é mais profundo ainda. A educação ambiental é aquela que te torna uma criatura capaz de viver em sociedade, né? Porque quando você acha que a educação ambiental é ensinar uma pessoa a colocar o resíduo no cesto correto... Ambiente é um conceito muito mais amplo. Isso, mas isso é educação. Você colocar um resíduo num cesto de lixo adequado não é nem educação ambiental, é educação. Quando a gente fala de educação ambiental, eu estou falando sobre eu ser educado e capaz de conviver harmonicamente com o planeta que eu habito. Aí eu entro numa coisa mais profunda. E para a gente ser capaz de conviver com isso, a gente precisa ser ecoalfabetizado, que é o eco, ou seja, eco é sua casa, ecos, certo? Eu sou capaz de ler o sistemismo que existe, certo? Então, voltando aqui, eu preciso entender que para o alimento chegar lá na minha casa, existe todo um sistema que começa com a disponibilidade de energia, de água, do básico, até chegar na minha casa. Como a gente não como o nosso sistema educacional, de modo geral, é voltado para outra coisa, que é outro é o econômico, sim, certo? Estritamente econômico, as pessoas estão sendo educadas para serem jogadas dentro de um mercado. Somente isso, não tem problema. O mercado não tem problema, não é um bicho. O problema é você, não é um bicho de 7 cabeças. O problema é você ser educado, sair de uma escola, de uma faculdade, de qualquer lugar, achando que a vida é somente ganhar dinheiro, consumir e descartar. Logo, não somos ecoalfabetizados. Existe alguma, mesmo que uma ilha de excelência ali no Brasil, existe algum núcleo em que já se inicie um movimento consistente, inteligente, de educação, vou usar aqui a palavra que talvez não seja correta, ecológica, e aí eu pergunto tanto na questão escolas, municípios, etc., como eu pergunto para a empresa, que dentro dos projetos que ela enxerga, existe ali um de excelência em algum município. Vocês enxergam isso em algum local do Brasil?
No setor de educação, a gente tem algumas escolas que já trabalham nessa abordagem, mas elas usam metodologia completamente diferente do sistema educacional tradicional, né? Então, são metodologias, inclusive, que vêm de fora, né? Da Alemanha, Mas se métodos resume a uma específicos. instituição escolar. Isso, são pontuais. Em termos de sistema, no Brasil, Município nenhum. Olha, eu posso dizer para você o caso aqui no Ceará. A gente tem um caso específico, eu sei porque participei disso. Uhum. O município de Russas contratou uma formação para os professores aprenderem a ensinar os alunos a educação ambiental. E aí lá a gente trabalhou a abordagem da ecoalfabetização. Pode ser que Russas Isso está funcionando. Pode ser que desponte como um diferencial no estado do Ceará em breve. E Odailton, algum dos projetos que a Enel apoia, algum assim que lhe faz brilhar os olhos? Eu vou lhe dizer que se você me perguntasse isso há 3 meses atrás, eu ia dizer, Hamilton, a gente tem um problema sério. Educação, a gente faz um trabalho de um projeto de educação sobre eficiência energética há bastante tempo, desde 2000, 2002, né, Marconi? A gente faz um projeto de educação nas escolas sobre eficiência energética. Escolas de que estado? De municipal e estadual no Ceará. Porém, é uma metodologia que já está ultrapassada e a gente vem discutindo como renovar essa metodologia. A própria Fundação Roberto Marinho fez agora uma metodologia mais recente, mas mesmo assim já não está tão atualizada. Mas, quando eu disse que mudei um pouco o meu conceito, tem uma esperançazinha. A gente tem um projeto em Jericoacoara que está nascendo, esse projeto. Começou no lugar certo. Começando no lugar certo. É um projeto que está unindo ali tanto essa educação que a gente vinha cultivando durante esses anos todos, que se eu te disser que desses anos tiver um exemplo de uma escola ou de um município que adotou de fato, eu vou estar mentindo. Não existe. Não vou dizer que a gente perdeu tempo também, mas podemos, Marconi, não sei se tem esses números, mas nós aplicamos em diversas escolas no estado do Ceará. Agora, em Jericoacoara, a coisa mudou um pouco. Por quê? A gente envolveu a Secretaria de Educação para todas as... São 9 escolas, de certa forma é uma quantidade fácil de lidar, de aplicar, para mudar a metodologia e aplicar conceitos de sustentabilidade. Começar a falar da Agenda 2030, desde a base, de crianças, que a gente precisa, sim... quando eu falo Jericoacoara, Jijoca também, tá? Jericoacoara só tem uma escola, sim, que essa vai ser a escola modelo, que a gente vai reformar ela. Estamos aí prestes a fazer essa... Ao longo de 2020, está pronto? Vamos fazer isso, se não agora em dezembro, em janeiro, a gente vai abrir essa fita dessa escola já modificada, com um ambiente diferente. Porém, o que eu quero dizer, a minha esperança é que não é só essa escola modelo que está me brilhando os olhos, é todo o sistema que a gente está implantando lá em Jijoca de Jericoacoara. As 9 escolas municipais vai mudar a metodologia de ensino voltada à sustentabilidade, utilizando todos os conceitos e preceitos da sustentabilidade. Aí eu vou começar a pensar que alguma coisa vai dar certo, pensando na base em escolas de ensino fundamental, pensando diferente, o futuro, né? Porque a sustentabilidade nada é do que a gente ter todos esses recursos, esses pensamentos, para um futuro que a gente quer, no mínimo, igual ao que a gente tem hoje, né? Marconi, falta dinheiro ou falta projeto? Eu explico a minha pergunta. Eu já ouvi de diversos gestores municipais, estaduais e federais, de que às vezes tem o dinheiro, mas não tem projeto qualificável, ou até tem projeto, mas muito imaturo, e a pessoa fica caçando como executar o orçamento. Então, na realidade da Enel, tem dinheiro, tem mais projeto ou mais dinheiro? Na realidade, até dando um testemunho do que o Odailton falou, que eu coordenei esse projeto no qual começou o Coelce nas escolas, depois Enel nas escolas, Enel compartilha nas escolas. O professor, esse detalhe de que a gente leva uma metodologia, a metodologia da natureza da paisagem, tema energia, definida pelo Procel, Eletrobras, em que capacita os professores, doa um material didático riquíssimo, livros, de acordo com as séries de crescimento no ensino fundamental e no ensino médio, e a gente percebe que é um processo, tem que ser um processo contínuo. Então, no momento,
atinge aquele ápice, mas lentamente ele, se não tiver uma retroalimentação, ou isso que a professora falou, do idealismo, da mudança daquele modelo, o tema não fica, que foi exatamente o que o Odailton falou, a gente mudar um pouco essa maneira de fazer, de ser, para ver se existe uma maior adesão, ou seja, mudar esse modelo. Essa é a Na ideia base, que O foi você tem modelo, mais o profundamente. modelo é desafiador, até porque a juventude é muito desafiadora também. Nós temos uma geração extremamente curiosa nos múltiplos aspectos da aprendizagem. Então, essa missão não é fácil, né? Mas mesmo assim, essa missão vem sendo transformada com os projetos da Enel, como o Odailton falou, no sentido de que não é só um investimento para fazer em si a eficiência energética, mas é apoiado com esses recursos para ir um pouco mais além, para gerar, além da eficiência energética, gerar projetos sociais, projetos ambientais, de formação, de capacitação da comunidade em si para se engajar nessa luta. Então, o recurso existe, e a gente tenta multiplicar esses recursos com esses projetos que são definidos e são realizados pela Enel, né? Então, falta também, às vezes, projetos interessantes. Como, por exemplo... Então, lá vocês também vivem essa dificuldade de Por projetos. exemplo, nós temos aí na área de eficiência energética, quantos municípios a gente diz por que a questão da gestão da energia elétrica, ou seja, a gestão energética municipal, é um tema muito importante e que, infelizmente, os nossos gestores não estão focados nisso. E essa gestão da energia engloba exatamente a responsabilidade, o monitoramento, o acompanhamento, mostrar os resultados, a questão da comunicação, que é de fundamental importância para que esse conceito da eficiência energética e da sustentabilidade seja mais integralizado, né? Magda quer falar sobre as duas dimensões que faltaram naquilo ali? Ok, é a interseção, né? Se você conseguir imaginar, né? Então vai formar como se fosse uma flor, né? Com 5 pétalas, né? E aí no centro, o miolo dessa flor seria então a sustentabilidade. Não é nem só o desenvolvimento sustentável, olha que incrível. É uma transição, é como se o desenvolvimento sustentável ainda tivesse um pouco ali mais atrelado para o desenvolvimento propriamente dito, né? E aí quando você coloca mais essas duas dimensões, que é a dimensão individual, eu, ser humano, não sou só eu social, eu sou uma criatura individual também, e a dimensão espiritual. Todo mundo tem lá, em algum nível, essa dimensão que transcende, né? E aí, quando você traz isso, você acessa um nível de consciência. E a gente fala tanto, né? Conscientização ambiental. Ninguém consegue conscientizar ninguém. Consciência você cria. O que a gente consegue é sensibilizar. Então, por meio dessas dimensões, a gente pode fazer trabalhos específicos capazes de sensibilizar as pessoas, para que elas possam fazer esse mergulho, porque é um mergulho. E o Edgar Morin, na teoria da complexidade, ele fala sobre isso. A mudança, a evolução está na base do pensamento. Né? A gente vai ter que ter a humildade de entender que, mesmo com todo o esforço que produzimos até aqui, está nos levando num caminho insustentável. E a gente não pode simplesmente continuar replicando modelos ou só fazendo aquela reforminha, não. Algumas coisas a gente vai ter que ter a coragem de demolir e construir algo novo mesmo. Né? Então, estamos nesse processo de transição. Algumas pessoas já perceberam, já entenderam. E aí, enfim, eu não sei se quando a empresa... Às vezes está no detalhe. Quando a empresa diz, não é diretoria, é responsável, não é isso? O termo? Responsável. Isso é um detalhe importante que afeta a dimensão individual. Automaticamente. É um conceito. É a base. Como nós somos criaturas, né, feitas... nosso pensamento é construído por conceitos, pela nossa linguagem, pela forma como a gente se comunica. Então, essas dimensões elas precisam ser consideradas. Ok. Odailton, o que você quer, o que você vai se sentir realizado como responsável por essa área, quando você atingir que nível? Você enxergar o que no Brasil, nesses estados, nos projetos, nas mensurações, talvez? Mas você vai dizer assim, pronto, meu trabalho deu certo, rendeu frutos. Hamilton, eu gostaria de nunca me sentir assim. Eu gostaria de sempre, se eu quiser chegar num patamar, eu quero criar outro patamar.
Porque eu sei lá, se eu ficar num patamar que eu achei que eu cheguei, né? Porque a gente pode achar, né? Sim, Eu acho que é natural que se acomode. sim. E aí eu não quero chegar, não quero criar nenhum patamar, eu quero sempre estar criando outros e outros. A gente tem lindas histórias para contar desses. Eu estou há 20 anos na Coel Cienel, e várias histórias de vários projetos. O Ecoenio, por exemplo, vai fazer 13 anos agora, em Que é janeiro, com o município de Fortaleza, né? com todo o Ceará. Sim. O Ecoenio é aquele projeto que dá a possibilidade de qualquer cidadão levar resíduos e ganhar desconto na Ah, conta de ok. energia. Perdão. Ok. Todos os resíduos Sim. recolhidos pelo projeto, eles são levados à cadeia de reciclagem e aí a coisa volta àquilo que a gente não E já sabia o está que em todos os fazer. municípios? Não tem em todos os municípios, porque a gente sempre faz, como nós temos a ISO 14000, que lida com práticas, padrões de meio ambiente, nós temos que ter a rastreabilidade de tudo. Ah, ok. E eu preciso ter legalidade de tudo também. Então, por exemplo, eu tenho um município que gostaria de ter o projeto, mas não tem nenhuma associação, ONG, empresas legalizadas. Às vezes tem uma empresa de catadores, mas ela não tem nenhuma legalidade, a gente não pode colocar no projeto. E para funcionar esse projeto, precisa de uma empresa que receba o resíduo. E aí não depende da Enel, tem que Não esperar que depende. que haja um nível Que de há organização legalidade, lá. exatamente. Mas hoje nós temos no Ceará mais de 150 pontos de coleta e os municípios em torno de 25, 26 municípios. Agora, nós levamos esse projeto já para o Rio de Janeiro, para o Goiás e para São Paulo também. Implantamos, esse projeto surgiu aqui no Ceará. Outras concessionárias também se aproveitaram da ideia e fizeram também de forma magnífica e estão aí rodando de forma muito boa. A gente tem histórias para contar no Ecoenio, porque como faz 3 anos desse projeto, 13 anos desse projeto, a gente mudou muito desde o início, né? Aquilo que a gente sempre fala, se a gente for fazer algum projeto e se achar que aquilo ali está muito bom, ele vai acabar. A gente precisa achar que ele não está bom e precisa melhorar e ouvir muitas pessoas. Esse projeto ele é totalmente feito de parcerias, pessoas que precisam de melhorar os seus negócios ou a sua aplicação em que for, a gente está junto para fazer esse projeto acontecer. Então, Hamilton, eu acho que a gente não pode, na minha opinião, né, não tentar criar um patamar para chegar. Devemos criar vários patamares para ir pulando, né? E tem uma coisa, na minha opinião, não sobrepor nenhum deles. Tem que ser um passo a cada um. Eu não sei ainda qual é o que eu quero daqui para frente, mas eu não quero chegar a nenhum e Parte achar que está tudo certo. fundamental do desenvolvimento é justamente esse caminho, E é isso inclusive passando pelos erros, pelos percalços. Que né? é o aprendizado, né? Isso. Você ia falar? Não, porque ele falando aqui, eu lembrando do espiral do PDCA, né? A melhoria contínua, né? Ele falou que acho que está contaminado positivamente pela ISO 14000. É o que a nossa, que é o- a nossa empresa termina, né? A parte empresarial termina nos colocando, gestão da rotina, né? PDCA, enfim, Você está sempre ferramentas. buscando a melhoria contínua. Você não chega. Você está ali subindo, né? Na espiral. Magda, a sustentabilidade 4.0 está mapeada, estudada, conceituada e publicada. E o que vem depois? Como é que vai ser a 5.0? Eita. Olha, a 4.0 ela está mapeada, né? Ela fala de conceitos como, vou até mencionar aqui, valoração de serviços ecossistêmicos, biomimética, cyberativismo, ecofeminismo, né? A gente tem notado que o movimento da sustentabilidade ele é muito feminino, pautado muito por mulheres. É uma coisa interessante de observar. Você pode olhar em eventos de sustentabilidade, o público vai ser majoritariamente feminino. Talvez tenha a ver relação com o link direto com a vida. A sustentabilidade tem a ver com a sustentação da vida, né? Enfim, talvez o próximo livro vá nessa abordagem aí, sobre o link com o feminino, mas depois da sustentabilidade 4.0, que é mais pezinho no chão, mais dentro da nossa realidade, nós vamos falar de uma sustentabilidade 5D. Vamos falar dessas 5 dimensões, vamos falar de questões do indivíduo, enfim, tudo isso que nos cerca e que produz a nossa sustentabilidade humana. Ok. Marconi, pergunta também olhando para o futuro. Eficiência energética, o que se vê aí, diversas tecnologias, carro elétrico, etc, etc. Vamos dar um pulo.
de mais 10 anos? O que que virá de novidade, de fato, de impactante, principalmente para o cidadão, para a casa das pessoas? Sem dúvida, a questão da mobilidade elétrica já é uma tendência e vai evoluir cada vez mais, tá? Energias renováveis, que também é uma tendência e que é interessante o crescimento, por exemplo, pela geração distribuída. Combustível fóssil, de fato, vai ficar debaixo da terra e o ser humano vai perder o interesse em tirá-lo? Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, né? Acho que o lobby é muito grande, né, professora? Mas a gente espera Mas deveria que... ficar lá, debaixo da terra. Deveria ficar. Já Então, tem tecnologia para que ele fique lá, né? Tecnologia não é para extraí-lo, é para que deixe ele lá. Hamilton, É você isso? sabe que Sem o primeiro dúvida. carro foi elétrico, né? Não O sabia. Ford criou o primeiro carro elétrico. Não Mas sabia. naquela época era fácil achar um poço de petróleo do que ter energia em abundância. Então a coisa morreu ali, mas o primeiro carro foi elétrico. Olha como é que a coisa é cíclica, hein? Eu tenho uma brincadeira sobre isso, eu falo isso nas palestras, de gente, olha como a gente finalmente está evoluindo, né? Porque o sol sempre esteve lá. A gente Aham. foi catar coisa debaixo do solo, em todo canto, e o sol lá, olhando pra né? gente. sem dúvida. Pelo menos a gente evoluiu, né? Então, é uma tendência natural que a gente possa ter essa transformação e que ela se torne realidade em breve, né? Ok, gente, então para a gente encerrar o programa, eu queria dar 30 segundos, 20, 30 segundos para cada um, para considerações finais. Quem pode começar? O Dailton pode começar? Posso Por sim. favor. Bom, agradecer novamente, né, por essa oportunidade. Eu acho que é isso. A gente tem que debater mais o que é sustentabilidade, colocar esse conceito de fato vivo e verdadeiro, porque as pessoas às vezes se confundem com muito verde, né? As empresas verdes que se coloca para, sei lá, ser diferenciada. Eu acho que a gente tem que ter esses momentos de discussão de informação verdadeira. Então, parabenizar por esse movimento e estamos à disposição em qualquer outro momento. Mais uma vez, agradeço. Magda? Bom, como eu tenho um trabalho forte nas redes sociais, porque eu trabalho muito público jovem, né? Então eu vou deixar o meu Instagram, À que é vontade. @magdamaia com y.ambiental. Uhum. Eu trabalho sustentabilidade, mas eu tenho um foco muito forte para a área de meio ambiente. E se alguém tiver interesse no livro Sustentabilidade 4.0, é www.magdamaia.com.br. Esse que você vai sortear daqui a pouco, né? Vou sortear. Marconi? Bem, a minha mensagem é o agradecimento de estar aqui no seu programa e também conviver com esse momento que é sustentabilidade, nesse momento aqui da casa de Vovó Dedé, com a inauguração, a entrega da obra que nós fizemos, com esse intuito de trazer eficiência energética e trazer uma qualidade melhor nas atividades que são realizadas aqui, no qual a gente parabeniza essa casa maravilhosa. Senhores, Magda, imensamente agradecido. Agradeço também a você que esteve conosco. Lembrando, toda quinta-feira, 20 horas, uma edição nova daqui do programa Acorda nas nossas plataformas no YouTube. Grande abraço, muito obrigado pela boa companhia e até semana que vem.